Um bom dia a todos os conselheiros. Estamos reunidos nessa data para a 25ª reunião ordinária, realizada aos 13 dias do mês de maio de 2021, com início às 8h50, em primeira chamada, com a presença dos conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Júnior, Célio Simões, Lília Rampazzo, Marcelo Soares Oliveira, Roberto Silva de Oliveira, Juliana Pacheco. Nesse momento, abro para as considerações iniciais dos conselheiros. Seu microfone está fechado, certo? Desculpa, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, caros conselheiros, servidores. Que podemos ter hoje uma reunião também tranquila e proveitosa, com êxito. Bom dia, conselheiros. Bom dia, presidente. Que tenhamos um ótimo e excelente dia de trabalho. Bom dia a todos os conselheiros e um ótimo trabalho. Bom dia a todos. Feitas as considerações iniciais, caso haja por parte dos conselheiros algum item para acrescentar à pauta, está aberto o espaço. Célio, algum item para acrescentar? Não, senhor presidente, nada a acrescentar para a pauta de hoje. Lília? Não, obrigada. Roberto? Eu acho que não é a pauta, mas só a gente iniciou uma conversa que os outros conselheiros acabaram ouvindo, né? É que a dúvida que surgiu em relação àquele valor que foi restituído, que não entraria no cálculo de aposentadoria dos servidores, né? Ainda no montante que veio, porque a ideia, com a compreensão, é que foi pago, né, o imposto já na fonte. E se ele vai gerar, quando o servidor receber, a declaração e algum desconto, se existe alguma isenção. E é por isso que o Doju acabou ligando aí para o Marcelo, e acho que na próxima reunião a gente deve ter um parecer do Marcelo, ele incide aí no imposto de renda do ano que recebeu, ok? Mas não é uma pauta, é mais uma curiosidade mesmo, e tem interesse, por causa dos servidores estão recebendo, né, essa restituição desse valor aí. Marcelo, eu peço, por favor, para que você coloque no final, nos encaminhamentos, né, onde a gente sempre levanta essas questões para possíveis esclarecimentos. Aí você já deixa aí, por favor, anotado lá nos encaminhamentos que o gestor de benefícios possa trazer essa informação para os que estão assistindo, o esclarecimento que essa prerrogativa é vinculada aos solicitantes, aos servidores solicitantes para o ressarcimento de contribuições a mais que foram geradas em período de gestão e que, na contrapartida, não serão utilizados como benefício de cálculo previdenciário. Marcelo, algum item para a pauta que você queira acrescentar? Não. Então, vamos lá. Dando continuidade. A ordem do dia 1, ofício 95/2021, balancetes do mês de abril. Enviado aos conselheiros para análise e apreciação os balancetes referentes ao mês de abril. Todos receberam? Sim. Sim, recebi. Sim, obrigada. Alguma consideração a ser feita a respeito? Não.
Minha parte, não. Não, também. Não, obrigado. Dessa forma, fechamos a ordem do dia 1, que trata dos balancetes do mês de abril. Na ordem do dia 2, a leitura da ata do Comitê de Investimentos. Realizada a reunião da 12ª sessão ordinária do Comitê de Investimentos, no qual eu vou projetar aqui para podermos fazer a leitura. Vou pedir só um instante para que todos possam ler junto comigo. Todos vendo? Não. Aqui sim. Aqui sim. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia, conselheira Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia, bom dia. Comitê de Investimentos, ata de reunião ordinária número 12 de 2021, por meio presencial, deu-se início à 12ª reunião ordinária, exercício 2021, do Comitê de Investimentos do IPRESB. Composto por Eliezer, Francisco, Robson, Sandra e Heber. Na pauta da reunião, plano de ação, resposta aos quesitos da LDB Consultoria Financeira, última leitura, da ata do Conselho Fiscal, notificação de disponibilidade do cargo de gestor de finanças e investimentos. O presidente deste Comitê de Investimentos agradece a presença de todos nesta convocação ordinária e inicia os trabalhos da pauta. Em vista a publicação da ata do Conselho Fiscal, que faz menção à necessidade de apresentação por parte deste Comitê de Investimentos de um plano de ação para mitigar o atual cenário que nos encontramos. Observamos que o plano de ação seguinte consiste em dar sequência ao trabalho que já vem sendo desenvolvido por este Comitê de Investimentos. Plano de ação dos investimentos. Justificativa. Em vista à performance da não realização da meta atuarial, rentabilidade de 2020, devido à pandemia, fundos estressados e ilíquidos investidos num período anterior a esse Comitê de Investimentos, além das solicitações do Conselho Fiscal para a confecção de um plano de ação para o ano de 2021 e relatório apresentado pelo Controlador Interno, este Comitê de Investimentos relaciona algumas ações para desenvolver o melhor resultado em 2020, na busca pela meta atuarial em 2021. Objetivo geral: analisar e buscar investimentos que mitiguem os riscos, proporcionem segurança nas aplicações dos recursos e ofereçam rentabilidade favorável conforme o cenário econômico se apresentar, para garantir e otimizar os recursos financeiros para o pagamento de benefícios futuros dos servidores públicos de Barueri. Objetivos específicos: busca constante de soluções de investimentos que proporcionem retornos saudáveis, zelando pela eficiência e condução das operações relativas às aplicações dos recursos para o cenário macro em 2021. Abaixo, sinteticamente, elencamos algumas ações que já estão sendo realizadas, entre as quais: investimento em fundos atrelados à moeda americana, Fundo FI Caixa Indexa Bolsa Americana MMLP. O Comitê de Investimento aguarda o estudo recente de ALM, que está em fase de produção pela consultoria financeira
LDB para a tomada de decisões mais assertivas. Conhecimento de novos gestores de fundos de investimentos. Análise de fundos de investimentos de nossa carteira e de outros RPPS. Rebalanceamento e realocação de recursos. Permanente capacitação dos membros deste comitê. Realização de reuniões periódicas com o prestador de serviço, consultoria financeira com objetivos de discussão sobre cenários e tendências de mercado. Outras medidas estão em vias de concretização. Encaminharemos novamente ao setor jurídico do IPRESB os processos de fundos estressados e ilíquidos para verificação quanto à possibilidade de saída por via jurídica destes. Após a renovação do CRP, procederemos com a alteração da política de investimentos conforme o cenário macro do mercado, dado o favorecimento de investimentos que são lastreados em moeda internacional. Aumentar o descorrelacionamento de nossa carteira de investimentos do risco Brasil. Verificação de migração de parte de saldo da reserva administrativa para a composição do fundo beneficiário. Ressaltamos que essas ações podem variar ou mudar de acordo com o cenário e mercado nacional e internacional. Registre-se que as atuações desse comitê de investimentos sempre são pautadas pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de nossas obrigações e transparência. No dia 3 do mês corrente, com o intuito de contribuir para o entendimento e esclarecimento de temas recorrentes nas últimas reuniões dos colegiados e controladoria, este comitê de investimentos formulou quesitos sobre sua conduta no ano de 2020, frente à grande instabilidade de mercado, meta atuarial, volatilidade e perda, que podem ser conferidos na ata do Comitê de Investimentos número 10. Encaminhamos os questionamentos ao representante legal da LDB Consultoria Financeira LTDA, que assina documento anexo a esta ata com respostas aos quesitos. 3. Passeata da primeira reunião extraordinária do Conselho Fiscal de 6 de maio do ano corrente, registramos que, em atenção ao solicitado na 7ª ata da sessão ordinária deste Conselho, em 22 de abril de 21, as informações foram enviadas por e-mail, dia 5 de maio, pelo gabinete no tocante ao item 2, parágrafo 2º, conjugado ao parágrafo 3º. No parágrafo 5º, temos a indicação ao Conselho de Administração por conveniência e oportunidade de contratação de uma auditoria externa especializada na gestão de investimentos do IPRESB, a qual, caso o Conselho de Administração julgue indispensável, está a contratação, esta, deve ter colocado acento indevido, né? Esta contratação recaia em uma organização idônea e com a expertise necessária, sendo uma das Big Four, termo usado para se referir às 4 grandes empresas de auditorias e consultoria empresarial do mundo, reconhecidas por sua alta credibilidade. Este gestor de finanças e investimentos que preside o Comitê de Investimentos reitera o agradecimento quando da assunção ao cargo de gestor de finanças e investimentos com mandato até dezembro de 2021, por parte do presidente desta casa, endossada pelos membros do Conselho de Administração à época. No entanto, em vista das últimas atas dos Conselhos de Administração e Fiscal, verifica-se uma sinalização à quebra de fidúcia na relação com o Comitê de Investimentos. De tal forma, e em ato contínuo, este gestor de finanças e investimentos coloca seu cargo comissionado em apreço à disposição da presidência do IPRESB para a indicação de novo gestor de finanças e investimentos, para que assim o Comitê de Investimentos, em sua nova configuração, possa garantir as metas atuariais futuras. Para que não haja solução de continuidade das atividades sob gestão,
Solicito ser informado com antecedência mínima de 15 dias para a posse do postulante ao cargo. Será oferecido relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas. Este servidor se coloca à inteira disposição para o que for necessário em qualquer tempo. Dados de controle, Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas e Polícia Federal. Mas, para o momento, essa reunião deu-se por encerrada. Assinam-se os membros. Em anexo, as respostas aos questionamentos enviados no dia 3/5. Considerações a serem feitas? Fiquem à vontade. Sério? Alguma consideração? Não, ainda nenhuma consideração. Juliana? Eu queria saber como é que está o andamento disso aí, se houve algum desdobramento, se houve alguma comunicação da presidência do IPRESB, enfim, se já tem postulantes ao cargo. Eu acredito... Seu microfone fechou, Juliana. Desculpa, eu acredito que seja algo irrevogável, né? Desde aquela situação de aumento das taxas de contribuição, tanto dos servidores como a prefeitura, eu acho que a situação do Francisco ficou um pouco junto aos gestores, né, do município. Tratando-se de algo irrevogável, me preocupa duas situações. Os desdobramentos disso, se já teve algum desdobramento, se já tem algum postulante ao cargo, como é que ficou isso frente ao presidente do Instituto. E ele fala de 2020. 2020 são favas contadas. Eu gostaria de saber a situação de 2021, se a gente está deficitário e enquanto está deficitário. Porque a escolha do nome, enfim, não dá mais para ficar postergando ações efetivas, né? Porque senão nós vamos repetir 2020 em 2021. Obrigada. Coloca, por favor, na ata, Marcelo, que seja informado para o Conselho, essa questão, e que se já há um postulante, uma pessoa, que o Conselho seja, por favor, informado, para que a gente ratifique essa questão. Ilha? Faço das minhas palavras as palavras da Juliana, e, de qualquer modo, nosso conselho será informado, porque na lei, qualquer gestor indicado pelo presidente para qualquer uma das diretorias, automaticamente deve passar por aprovação nossa, então acho que é só uma questão de dias. Eu aproveito a oportunidade para reiterar uma cobrança que já foi feita na reunião passada, quando discutíamos das questões dos prejuízos causados pelo ônus que os investimentos deram em 2020, foi questionado quais medidas a diretoria executiva adotou para que esse quadro não se reverberasse aí em 2021. Então, uma primeira medida, vi que foi de cunho próprio, o gestor de finanças colocou o seu cargo à disposição. Mas, para além disso, quais as outras medidas que serão adotadas para que em 2021 não se repita o cenário que aconteceu em 2020? Até porque estamos em pandemia e não vai acabar tão cedo, e me preocupa aí o andamento das finanças do IPRESB
no que tange a isso. Lília, eu coloco, solicito o nome do possível postulante pelo seguinte: a gente não tem tempo, né, a perder. Eu sei que é muito recente a decisão do Francisco, mas eu acho que isso precisa ser resolvido de uma forma célere, né? Eu sei que o Comitê de Investimento continua atuando. Eu não sei qual a postura do Comitê de Investimento diante da saída do Francisco. Então, acho que as medidas precisam ser tomadas rapidamente, mesmo sabendo que a lei determina que seja submetido a nós os possíveis nomes. Isso precisa ser feito já, eu acho, porque não dá para ficar esperando até pelo cenário das nossas aplicações em 2021, que não estão evoluindo bem. Então, e quando você pergunta as medidas, a gente vê que a LDB elenca uma série de coisas, mas eu gostaria que isso fosse trazido de forma concreta para a gente, né? Não aquelas possibilidades tal. E volto a um ponto que o Francisco coloca na ata, que a gente pediu a contratação. A gente não quer contratação, pelo menos assim, acho que foi uma fala minha, a intenção não é contratação de mais nada. O que eu coloquei é o que a LDB tem feito para auxiliar o Comitê de Investimento, para melhorar isso. E o Francisco contra-argumentou dizendo que isto não é papel da LDB. Então, eu continuo com esse questionamento. De fato, não é papel da LDB? Então, a LDB está auxiliando em que sentido? Não, acho que a gente não quer, falando pelos demais, me perdoe a ousadia, mas acho que a gente não quer contratação de mais nada. A gente quer uma atuação da LDB no sentido de auxiliar o Comitê de Investimentos verdadeiramente. Eu acho que é isso. Obrigada. Complementando a fala da conselheira Lília, ata, né, fica claro que foi gerado um plano de ação. Recebemos na leitura do plano de ação, parece que já tem um encaminhamento para algumas questões que vocês sinalizam. Uma delas é essa aproximação com a LDB, a gestora de investimentos que faz esse trabalho com o Instituto, né? E creio eu que até a próxima reunião nós teremos esclarecimento sobre a pessoa que assume agora, né, essa função, junto ao Comitê de Investimentos, e obviamente, como disse a conselheira, nós seremos notificados até para poder gerar a aprovação dessa questão. Marcelo, quer contribuir ou fazer alguma consideração a respeito? Não, acho que a Juliana já trouxe tudo que eu pensava em dizer também, né? A necessidade de indicar com urgência esse novo gestor. Somente isso mesmo. Roberto? Vocês estão me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, né? Acredito que os outros também. Agora está fechado seu microfone. Picotou tudo, cara. Eu vou reiniciar aqui, pera um minutinho só. Um minuto, por favor, para o conselheiro Roberto voltar até a sala, porque teve um problema técnico, ele já está voltando. Fica à vontade. Você está nos escutando, Beto?
ressaltando que no final da ata que eu li, do Comitê de Investimentos, existem respostas por parte da LDB de algumas questões que foram levantadas na oportuna reunião com ele, com o representante, né, da LDB. E acredito ser importante depois, né, que vocês leiam, por favor. Foi uma reunião, só retomando, né, com o senhor Ronaldo Oliveira, que é representante, né, da LDB Consultoria Financeira. Consegue agora, Roberto? Agora sim, agora eu ouvi. Então, o que na minha percepção, isso está um pouco, assim, podia ser um pouco mais abrangente, assim, né? É que todo sistema que a gente sofre um impacto como esse, a gente tem que aprender muito com ele, né? Assim, a saída do membro lá nos causa um pouco de preocupação, porque, assim, não é só substituir, né? Essa aqui é a grande visão da coisa, né? Se acaso for isso e for irreversível e tal, não tiver negociação para retorno, sei lá se é possível, né? A ideia é que nós subamos um degrau nisso, minha percepção, entendeu? Então, assim, mais do que nunca, se a gente precisa entender que a gente está com um momento bastante delicado, principalmente no que tange a investimentos, eu vou explicar por quê. Por exemplo, agora começamos a possibilidade de investir lá fora do país, né? Dá para surgir aí, segundo os grandes especialistas aí, um momento bastante obscuro aí de investimento para fora do país, que vai reverberar aqui dentro. Então, a gente pode ter um momento aqui de um outro reflexo que surgiu inicialmente por causa da pandemia, por causa de alguns pacotes que foram sendo adotados pelos países, né? Isso vai reverter e vai reverberar novamente em todos os sistemas de investimento do mundo. Então, provavelmente, isso é um alerta, um toque que eu dou, que o que vai acontecer daqui por diante são bastante impactantes no que tange aquele momento de um ano e meio, do que tem sido investido aí, não importa qual fundo que é, porque o fundo investe em ações que sofrem impacto. Então, a coisa ela vai em onda. Então, a minha percepção se a gente tiver a condição de subir um nível para que, ou melhorar esse nível de entendimento do que está para acontecer. Porque essa conversa que nós vamos ter aqui, ela vai ser um pouquinho mais, assim, bastante mais vigorante, no sentido de que não tem o que se fazer para o momento que vai surgir agora. Isso são perspectivas, né? E como eu já disse várias vezes aqui, pode acontecer coisas um pouco mais impactantes, que podem ser revertidas a curto prazo, mas tem coisas que demoram 3, 4 anos para reverter. Isso é o mercado. Então, quando nós estamos falando aí de bater meta em relação aos investimentos e tudo, esse é um momento bastante delicado. E também surge bastante oportunidade, só que daí o risco é alto. E aí eu acho que a nossa condição não tem essa condição de estar investindo em coisas que vão se superar 10 vezes mais. Porque a conta é bem simples. Vou falar bem só para a gente poder contextualizar, né? Se uma ação custa R$10 e ela passou a custar 5, ela caiu 50%. Se você entra nela custando 5 e ela passa a custar 10, você subiu 100%. Entende? A queda parece que não a conta não é matemática, ela é proporcional à porcentagem. Então, de 10 caiu para 5, caiu 50%. Se você comprar aqui e ela subir para os 10, você ganhou 100%. Então, e tem muita coisa assim, só que o que está acontecendo é que tudo está indo para baixo. Entendeu? E assim, então, a minha ideia, a minha percepção e alerta aqui é que realmente nós vamos passar por algum momento aqui, não sei o tempo que é e quanto tempo vai demorar isso, né? E quanto tempo se vai ser imediatamente, que a gente vai ter bastante desafio aí
nessa questão, e não é só o estudo de prevenção, mesmo aqueles que foram superavitários, os outros institutos vão ter desafios aí. Então, a gente precisa entender que tudo que está acontecendo agora tem que ser um aprendizado bastante grande, e já fico alerta. Pode acontecer sim, e eu estou falando daqui 1 mês, 2, que pode durar 6 meses a 1 ano e meio para voltar uma média mínima aí. Ok? Acho que a contribuição maior que eu tenho que dar é esse alerta mesmo. Conselheiro Marcelo, quer fazer alguma consideração a respeito do assunto? Não, já fiz. Disse que concordo com a Juliana quanto à indicação com urgência do membro, do gestor. Tá ótimo. Fechando, então, a ordem do dia 2, onde nós fizemos a leitura da ata, a 12ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Entramos agora na ordem do dia 3. Nós visitaremos e fazemos a leitura de 2 atas do Conselho Fiscal, né? A 6ª sessão ordinária e a 7ª sessão ordinária, em detrimento, né, de uma solicitação da Controladoria para que tomemos ciência da aprovação dos balanços do exercício de 2020, onde nessa solicitação encaminhada pela Controladoria, os controladores sinalizaram, inclusive, nossa responsabilidade a respeito desse tema, vinculada ao artigo 147 da Lei Complementar 454, que é a nossa lei de organização, né, de previdência municipal. E lá no artigo 147 delimita que o Conselho de Administração, no seu inciso 14º, tome conhecimento dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sobre o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão. Nesse sentido, vou colocar na tela para que façamos a leitura a devida ata. Solicito só um instante para que eu possa projetá-la. Doju, a ata da 6ª nós já lemos no dia 15/4, na 23ª reunião. Desculpe, é a da 7ª, então. Isso. Então, ratificando, fazer a leitura da ata da 7ª sessão. Todos vendo a ata? Sim. Sim. Aqui também, sim. Ata da 7ª sessão ordinária da 2ª mesa diretora do 5º Conselho Fiscal do IPRESB, realizada em 28 de abril de 2021. Ao 28º dia do mês de abril de 2021, com início às 14 horas, na sala da presidência do IPRESB, com o endereço citado, realizou-se a 5ª sessão ordinária da 2ª mesa diretora do 5º Conselho Fiscal. Participaram dessa reunião o presidente Edson José da Silva Santos, a vice-presidente Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, a secretária Simone C. de Lira Alencar e o conselheiro Luiz Fernando Gonçalves Loureiro Albuquerque. A ordem do dia 1. Análise dos balancetes. Recebemos os balancetes de receitas e despesas, extratos bancários, demonstrativos dos saldos bancários e empenhos realizados no mês de março de 2021. Avaliamos as receitas de contribuições que ingressaram. Estas se encontram em conformidade. As despesas foram realizadas de acordo com a previsão orçamentária de 2021 e, diante do apresentado para análise, consideramos aprovado. Ordem do dia 2, informações complementares, conforme já solicitado em ata anterior ao seu item 1, até a presente data ainda não foi encaminhado a este Conselho Fiscal o cronograma de desembolso mensal de despesas, nem um relatório detalhado dos investimentos. Deverá ser atualizado mensalmente.
for oportuno, solicitamos que tais documentos sejam encaminhados juntos com o balancete mensal. Em vista dos últimos relatórios de investimento, trazidos ao conhecimento deste Conselho, solicita-se também sejam encaminhados com urgência relatório detalhando as principais informações dos seguintes fundos. E aí a sinalização dos fundos para apreciação que o Conselho fará. Vou ficar lendo, porque dos fundos. Lembrando que essas informações elas estão disponíveis no site, né, institucional. Ordem do dia 3, leitura das atas do Conselho de Administração. Foi lida a 23ª ata do Conselho de Administração. Ordem do dia 4, relatório do controle interno. Recebemos no dia 26 de abril o relatório de controle interno do primeiro trimestre de 2021, o qual reforça todos os questionamentos feitos por este Conselho em ata da reunião, realizada em março do corrente ano e, posteriormente, em reunião conjunta com o Comitê de Investimento, realizada no dia 15 de abril. Deste modo, ressaltamos a necessidade urgente do Instituto elaborar um plano de ação para mitigar o atual cenário em que nos encontramos. Sem embargo, solicitamos que, uma vez elaborado, o plano seja encaminhado a este Conselho para ulterior análise. Lembrando aqui, fazendo uma observação de que lemos agora há pouco, pela reunião do Comitê de Investimentos, que esse plano já está disponível na própria ata da reunião instituída do Comitê. Item 5, relatório de investimentos contábeis. Avaliando o relatório de investimento disponibilizado no site referente ao mês de março, juntamente com o demonstrativo de saldos bancários encaminhados por e-mail, foram constatadas divergências. Desculpa, refazendo a leitura. Foram constatadas divergências, conforme detalhamento abaixo, as quais entendemos devem ser endereçadas. Item 6, avaliação atuarial. Recebemos a avaliação atuarial realizada em março de 2021, onde, no anexo 7, provisões matemáticas previdenciárias, consta um déficit atuarial no montante de R$ 472.461.004. Por tratar-se de matéria técnica e complexa, esse Conselho solicita, por intermédio desta, esclarecimentos técnicos adicionais. Quais sejam: como são realizadas as provisões de benefícios concedidos e ao conceder no plano previdenciário, uma vez que o plano de custeio vigente não é parâmetro para o entendimento da metodologia, como foi computado no anexo 7 o valor dos juros projetados para aplicações dos fundos de investimentos, porque no cálculo atuarial de 2020 não havia uma expectativa de déficit, considerando que os cálculos são realizados com a projeção de 75 anos à frente. Porque no plano de custeio do atuarial 2020, os valores projetados ano a ano são maiores que o de 2021 e mesmo assim não houve indicação de déficit. Item 7, leitura da ata do Comitê de Investimentos. Lidas as atas do Comitê de Investimentos, entendemos não ser necessária a correção do item 5 da 6ª ata do Conselho Fiscal, até porque a palavra volatilidade possui ampla gama de interpretações, podendo ocorrer para mais ou para menos, destacando que, no caso em tela, os impactos foram desfavoráveis, gerando efetiva perda. Ordem do dia 8, solicitação de documentos. Solicitamos que seja encaminhada a este Conselho folha de pagamento nominal dos servidores do IPRES. Nada mais havendo a tratar, às 17h20, o senhor presidente declarou encerrada a reunião e convoca para a 8ª reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de maio de 2021, na sede deste Instituto. Eu, Simone C. de Lira Alencar, secretariei e lavrei essa ata, que lida votada e aprovada, assinam o presente atos conselheiros.
ressaltando e dias atrás, quando eu estive para assinar os processos previdenciários, já que combinamos, né, que faremos isso na sala de reuniões do Instituto, de maneira escalonada, né, onde cada um de nós tem feito essa ida até lá e conferido e analisado esses documentos, para podermos manter esses protocolos esperados nesse momento de Covid. Por uma coincidência, eles estavam em reunião e o Bruno, nosso atuário, estava participando presencialmente com eles, esclarecendo essas solicitações que foram colocadas aqui na ata. Eu fiquei pouco tempo, apenas cumprimentei os colegas conselheiros e, até para não atrapalhar a explicação do atuário, eu pedi licença e me retirei. Há também uma solicitação por parte do Conselho Fiscal, e é para pensarmos, e depois a gente combina isso pelo nosso WhatsApp de grupo, e façamos uma reunião, os dois conselhos, para os próximos dias. Estou informando vocês, porque eu vou alinhar isso com o conselheiro Edson, e nós verificaremos a melhor data para fazermos uma reunião entre os dois conselhos. Considerações a respeito da leitura da ata? Célio? Não, nenhuma consideração. Juliana? Não, nenhuma observação, obrigada. Lília? Não, obrigada. Marcelo? Roberto? Não, obrigado. Marcelo, como houve por parte da controladoria uma solicitação, né, da nossa ciência a respeito do plano anual, né, que foi encaminhado ao Conselho Fiscal, que é esse balanço anual com os balancetes e demais atos da gestão, ratifica, por favor, em ata que nós tomamos essa ciência também, coloca na mesma ordem do dia, por favor, e acrescenta, então, a leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Ok? Sim. Na ordem do dia 4, homologação dos processos previdenciários. Nesta data, ao realizarmos a reunião via transmissão Meet, informamos a gestão de benefícios do Instituto que os processos previdenciários estão sendo analisados pelos conselheiros desse colegiado na sala de reuniões do Instituto, a fim de garantir o cumprimento dos protocolos de segurança. Eu peço encarecidamente, né, para os conselheiros que, assim que possível, se faça essa análise para que a gente consiga manter, né, essa questão ajustada conforme combinamos com o gestor de benefícios, o senhor Marcelo Laranjeira. Na ordem do dia 5, encaminhamentos, este Conselho estabelece que a ata da 25ª reunião ordinária, com os apontamentos dessa reunião, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho, com ciência dos demais conselheiros de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB a fim de publicação da mesma no site institucional. Estabelecido que, na próxima reunião presencial, nós substituiremos a ata da reunião por outra devidamente assinada para cada um dos conselheiros. Em especial, nesse aspecto, cada um de nós que estamos fazendo a análise desses processos
presidenciários que combinamos, né, de ser feito de maneira alternada, nós estamos nos oportunizando de assinar as atas retroativas, a fim de ratificarmos os encontros que estamos fazendo via Google Meet. Ok para todos? Ok. 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 Ainda dentro da ordem do dia de encaminhamentos, lembrando novamente, Marcelo, que o conselheiro Roberto fez uma solicitação no início do encontro para esclarecimentos a respeito do processo vinculado ao ressarcimento de contribuições a mais, no tocante a esclarecer se isso deduz, se tem algum impacto nas questões de imposto de renda. E só relembrando você para que isso esteja na parte de encaminhamento. Também eu peço, por favor, Marcelo, que você reforce no encaminhamento, no item 5, uma solicitação que foi feita na reunião anterior sobre a questão do processo da minuta do projeto de lei. Não veio nada para nós até o momento. E era uma solicitação que tinha sido feita anteriormente. Coloque, por favor. Mais alguma consideração de encaminhamento para ser feita? Célio? Juliana? Não, obrigada. Lília? Marcelo? Obrigada. Não. Roberto? Não, obrigado. Algum encaminhamento, conselheiro Célio, que a gente possa colocar Não, na ata? também. Tranquilo. Ok. Nesse sentido, fechamos também a ordem do dia 5, relativa aos encaminhamentos. Vou conversar com o conselheiro Edson e verificar, junto com o colegiado do conselho e nós, um possível encontro para que nós dialoguemos. Provavelmente, encontro presencial, gente, tá bom? É bem provável que será essa opção. Abro espaço agora para as considerações finais do nosso encontro. Célio? Hoje a nossa reunião foi rápida, mas objetiva. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. E Deus por nos conceder mais esse momento aí de vitória. Juliana? Primeiro, queria me desculpar pelo atraso, tá? Então, infelizmente, não consegui chegar entrar na hora, mas considero que participei de todos os momentos interessantes da reunião, né? Espero ter dado minha contribuição e, como sempre, muito obrigada por poder participar e enriquecer, ser enriquecida junto com vocês, tá bom? Obrigada. Só esclarecendo, Juliana, né, da sua fala, e até para quem possa estar assistindo, não vamos nem considerar que foi um atraso, porque você já havia nos indicado que haveria esses 15 minutos por uma questão pessoal e pontual. E nós, na primeira condução dos 15 primeiros minutos, tratamos do ofício que trouxe os balancetes do mês de abril, né? Eu acredito que você tenha recebido, tenha analisado. Não houve, antes da sua entrada, nenhuma temática que implicasse em algum elemento que aquele tempo que você não estava não tivesse necessidade, né, de nós encaminharmos. Então, foi tranquilo.
e agradeço pelo empenho de você ter conseguido entrar. Sei que existem questões pontuais, às vezes, né, que nos impedem, e isso é compreensível. Eu agradeço a atenção de todos e compreensão, tá bom? Lilian? Agradeço as contribuições de todos e a oportunidade de estar aprendendo sempre com vocês. E desejo um bom dia de trabalho. Marcelo? Um bom dia a todos e um excelente dia de trabalho. Roberto? Bom, agradecer a todos pela oportunidade e pelo aprendizado, pela troca de aprendizado. E, claro, que nós tenhamos uma excelente reunião aí junto com o Conselho Fiscal, que seja bastante interessante, vai ser bastante interessante e bastante importante. Mas eu gostaria de pedir a você, se você conseguisse, que nós fizéssemos essa reunião via Meet, para a gente poder gravar essa reunião, porque são poucas que nós temos a oportunidade de fazer. Eu acho que seria um bom momento de deixar isso registrado, para que as pessoas também entendam o empenho dos dois conselhos, e principalmente em harmonia nesse dia. Se possível, eu gostaria de deixar essa sugestão, tá ok? Obrigado a todos. Ok. Vou tratar isso com o Edson, para ver qual a viabilidade da gente fazer isso via Meet. Tá bom? Bom, quero agradecer a presença de todos. Quero, nesse momento, nada mais havendo a tratar, às 9h43, com a anuência dos presentes, declaro encerrada a presente sessão e solicito ao secretário, conselheiro Marcelo Soares de Oliveira, que lavre, transcreva e qualifique a presente ata a fim de publicação no site institucional. Que fiquemos todos bem, que tudo corra bem, tenhamos muita luz em nosso caminho. Muito obrigado pela presença de todos. Um ótimo final de semana. Obrigada, bom dia, bom final de semana a todos. Obrigado. Ótimo dia a todos. Obrigada e bom dia a todos. Obrigado, gente. Tudo de bom.